Os serviços de coleta de lixo, varrição e capina são de natureza muito simples, mas durante vários anos eram realizadas por empresas de fora. Historicamente, a coleta do lixo era feita sempre pela mesma empresa. Ultimamente, firmas de Itajubá têm sido contratadas, possibilitando que os vultosos valores pagos possam aquecer a economia do nosso município, gerando trabalho e empregos. Existe a ideia de que, se para varrição e capina a cidade for dividida em lotes, agrupamentos de bairros vizinhos, para licitações, mais empresas locais terão a oportunidade de serem contratadas. Pergunta: se for eleito, além de respeitar os procedimentos legais licitatórios, como o senhor agirá na contratação desses serviços? Terá que ter a licitação, que a lei exige, né? E nós temos que observar o seguinte, que quando nós estávamos na prefeitura, nós fazíamos tudo regionalizado. Por exemplo, Morro Chico, que eram 2 senhores que faziam a varrição, que cuidavam, que orientavam, que tiravam algum barro quando vinha do morro. Isso nós já fazíamos. E fizemos isso em vários lugares. Nós tínhamos aí, são 30 bairros da cidade, mais em torno de 25 a 30 do município. Então, todos eles tinham realmente uma coisa muito personalizada, né? E ficou muita coisa. Mas isso aí nós temos que prestigiar as empresas da cidade, temos que fazer uma coisa assim avançada. Mas eu tenho um outro pensamento também, que a cidade vai crescer. Itajubá hoje está com seus 87, 88 mil habitantes, né? São 2.000 mulheres a mais, né? Para a alegria de todos os homens, né? Gente boa demais. Mas ela realmente vai crescer muito. Nós estamos sentindo o grupo que vem da França, o que vem do Rio Grande do Sul para o armamento. E nós criamos em 73 também, aproveitando lá os dados que eu era vice-presidente do CODIVAP, que é o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Paraíba, nós criamos aqui uma empresa que ficou só no papel, infelizmente, a CODURB, que era o Consórcio de Desenvolvimento Urbano de Itajubá, que é uma economia mista, que a prefeitura teria 51% e venderia 49% das ações. Então, ficaria essa empresa até livre para contratar esse povo todo nas emergências. Então, eu acho que a gente tem que pensar grande nisso, né? Agora, essas empresas que estão fazendo o trabalho têm lutado muito, têm procurado fazer e nós temos que manter isso. Mas vai chegar uma hora que não vai sobrar mão de obra em Itajubá, não. Nós temos que pensar nessa empresa mesmo, no consórcio, que é a CODURB, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Itajubá. Esse é o meu pensamento. Aqui em Itajubá, a Transparência Itajubá tem tentado motivar a honestidade e a maneira correta de uma pessoa conduzir sua candidatura, sugerindo que seja colocado em todo o material de propaganda, na sua divulgação, nos seus santinhos, uma frase dizendo que o candidato em questão, seja ele candidato a prefeito, vice-prefeito ou vereador, ele se compromete a afirmar que não tem nenhum processo correndo contra ele na justiça por improbidade administrativa, por crimes contra o patrimônio, qualquer tipo de processo na justiça. Qual é a sua opinião e se o senhor estaria disposto a colocar isso no seu material de propaganda? O senhor sabe, doutor Mafra, que eu já registrei meu programa, né? Sei. E fiz questão de colocar isso claramente mesmo. Porque o que está havendo no país é um desrespeito ao ser humano. Quer dizer, os grandes destruindo os pequenos, que é uma covardia. Então nós estamos vivendo uma escravidão aqui terrível. Então eu acho isso absurdo. E eu realmente, no meu programa, está registrado lá no cartório, né, de títulos e documentos, eu fiz questão de dizer o seguinte: certifico que não estou sendo processado na justiça por prática de atos lesivos aos cofres públicos, abuso de poder ou desobediência às leis. Eu acho que isso tem que ser seguido mesmo. Os princípios morais têm que existir. E os homens públicos são responsáveis, e enormemente responsáveis, pela moral, pelo civismo, né? E respeitar o pobrezinho, tem que fazer, tem que ajudar, né? E nós chegamos de uma maneira escandalosa, né? Ainda hoje, lendo, eram 4h30, 5 horas, eu estava lendo o Estado de Minas e falando lá sobre o que vem agora, que vai aparecer
esse trabalho maravilhoso durante 4 anos daquele delegado, o Protógenes Queiroz, né? Ele vai aparecer gente, mais gente, vai pendurar um, pendurar outro, as influências, né? E a série de então, coisa. Você ouviu lá o próprio que foi preso semana passada, né? Ele disse: não, vocês controlam aí, pagam 1 milhão, porque lá no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo eu resolvo, né? Você ouviu? Deu um quiprocó terrível. Isso aí, se o que está em cima, que está comandando, chega a esse ponto, nós temos que moralizar isso. Por quê? O perigo de tudo isso é que aquele grande escritor espanhol, o Ortega y Gasset, ele escreveu que quando o povo deixa de ser povo, deixa de pensar, deixa de agir obedecendo às leis e vira massa, é um problema, é a rebelião das massas. E pode acontecer que esse povo se transforme de uma hora para outra, se tão prejudicado, em massa, aí não vai ter a hora de começar e ninguém sabe como e quando terminará. É gravíssimo.